1 Crônicas, capítulo de número 4. Eu sinto Deus nesse lugar. Ai, eu sinto uma presença de Deus maravilhosa. Tu estás aqui, Espírito Santo. Tu estás aqui, Espírito Santo. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Eu quero ler com você 2 versículos desse capítulo, o verso 9 e o verso de número 10. Todos encontraram, amém? A palavra do nosso Deus diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Você pode se assentar adorando ao Rei da Glória. Eu quero falar com você rapidamente, porque nós ainda temos a Santa Ceia do Senhor. Eu quero falar com você rapidamente sobre mudar sentenças. Aleluia, e alterar destinos. Diga comigo: mudar sentenças. Diga: alterar destinos. Eu e você, queridos, temos da parte de Deus a potencialidade de mudarmos sentenças e de alterarmos o nosso destino. Amém, Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vamos encontrar um homem chamado Jabes, o qual a Bíblia começa dizendo que ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Esta é a primeira coisa que a Bíblia diz a respeito desse homem chamado Jabes. O nome Jabes vem da palavra hebraica Yabet. Yabet em hebraico significa aflição, significa pesar, ou aquilo que causa dor. Quando esse homem nasceu, ele recebeu uma sentença no seu nome, como causador de dores. Esse homem, ao nascer, por ele causar dor no parto, a sua mãe lhe deu um nome. Era costume da antiguidade de dar um nome aos filhos segundo a circunstância do seu nascimento. Isso é normal, era normal antigamente. Antigamente uma pessoa era nomeada segundo as circunstâncias do seu nascimento. Com Jabes não foi diferente. A circunstância do seu nascimento foi uma circunstância de aflição, foi uma circunstância de dor, foi uma circunstância de pesar. Quase que sua mãe morre no parto. Então a sua mãe lhe dá o nome, aquele que causa dor, ou causador de dores. Uma sentença que ele carregou durante muito tempo em sua vida. E o que é tão interessante, que esse homem está dentro de uma lista de genealogia. O capítulo 4 de 1 Crônicas não está narrando a história de ninguém, não está narrando a história de um vencedor, não está narrando um acontecimento.
o capítulo 4 de 1 Crônicas está narrando genealogia. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. E no meio desta genealogia, o historiador dá um pause. Quando ele se depara com o nome Jabes. E ele está escrevendo a genealogia e ele diz: opa, pera lá, eu conheço esse nome. Eu sei da história dessa pessoa. Essa pessoa mudou sentenças. Essa pessoa mudou o quadro da sua vida com uma simples oração. Diga ao irmão que está do seu lado: mudando sentenças com uma simples oração. Eu poderia aqui, amado, trazer nomes que oraram, pessoas que oraram intensamente, que fizeram orações maravilhosas e lindas, um capítulo inteiro de orações. Jabes, amado, fez uma simples oração, mas ele fez uma oração em forma de invocação. Isso faz toda a diferença quando eu invoco Deus para dentro da minha história. Não importa a sentença de vida que você esteja vivendo, não importa como você esteja vivendo, não importa a forma que você chegou aqui nesta manhã, porque, amado, se você invocar Deus para dentro da história em que você está vivendo, não importa qual seja ela, não importa, amado, se você está sentenciado por uma história ou por acontecimentos trágicos que ocorreram na sua vida. Infelizmente, amado, na vida nos acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. No âmbito espiritual, afetivo, amoroso, vida financeira, vida física, vida ministerial, familiar. Às vezes acontecem questões que sentenciam a nossa história, que dão uma sentença para a nossa vida, como que se fosse nos prender em um destino macabro, em um destino sem futuro. Sentenças que um dia foram lançadas sobre nós por causa da história em que nós vivemos ou aquilo que nós fizemos. Quantos de nós, amado, já realizamos coisas que nós não gostaríamos de ter realizado? E por causa disso a nossa vida ficou aprisionada em algum lugar do tempo. Quantas pessoas se relacionaram com pessoas que elas se arrependem de terem se relacionado e suas vidas ficaram aprisionadas a essas pessoas? Quantas pessoas cometeram atos de injustiça ou pecado e hoje elas não gostariam nem de lembrar do que elas fizeram? E a sua mente fica como que sentenciada ou aprisionada em algum espaço do tempo. E eu quero falar com você nesta manhã, que em algum momento da sua vida você fez algo, você praticou algo, ou se envolveu com alguma coisa que liberou uma sentença sobre a sua vida. Que hoje é dia de você mudar sentenças. Diga ao irmão que está do seu lado: hoje é dia de mudanças de sentenças. Talvez você, amado ou amada, se relacionou com alguém que não gostaria de ter se relacionado, e de repente os teus sentimentos ficou aprisionado em algum lugar. Eu quero te dizer, no nome do Senhor Jesus, hoje é um dia de quebrar essa sentença. Talvez, amado, você tenha vivido uma história que você até se envergonhe dela, história que você não tenha nem coragem de contar para os outros. Eu quero te dizer nesta manhã, é uma manhã que o Espírito de Deus preparou para você quebrar de vez essa sentença na sua vida. Talvez você foi, amado, afetado por pessoas, e de repente você está vivendo, amado, numa raiz de amargura tremenda, porque você foi injustiçado. E você ainda continua vivendo nessa amargura e ainda continua bebendo deste mesmo fel amargo.
Hoje é dia de você quebrar essa sentença. Hoje é dia, amado, de você se levantar e dizer: eu não aceito essa sentença sobre a minha vida. Eu vou me levantar em Deus e eu vou invocar o Senhor dentro desta história desastrosa. Eu vou invocar o Senhor dentro disso que eu estou vivendo. Deixa eu dizer um negócio para você, querido. Não importa o que você tenha feito, não importa a história que você esteja vivendo, não importa o que os outros fizeram para você. Se você invocar Deus nessa história, hoje ela vai mudar. Aleluia. E eu venho aqui nesta manhã dizer que hoje o Espírito Santo de Deus vai mudar histórias neste lugar. O Espírito de Deus irá mudar histórias nesta manhã. Você entrou hoje aqui com uma história, você vai sair com outra história. Porque Deus vai começar a escrever uma nova história para você. Porque o Espírito Santo de Deus vai retirar a sentença. E vai fazer você andar em novidade de vida. Eu vim te dizer nesta manhã que o Espírito de Deus irá fazer você andar em novidade de vida. Dá essa notícia para quantos você puder nesta manhã. Diga para ele: você vai andar em novidade de vida. Diga para o que está à esquerda, para o que está à direita, atrás e na frente. Diga para ele assim: você vai andar em novidade de vida. Porque Deus é capaz, amado, de fazer nova todas as coisas. Deus é capaz de renovar a sua vida de uma forma tão intensa. Deus é capaz, amado, de retirar todo o cativeiro e fazer você andar em liberdade. Transformar você num adorador. Levar você, amado, a viver algo que você ainda não viveu, a experimentar algo que você ainda não experimentou. Talvez você tenha tentado viver, talvez você tenha tentado descobrir o caminho sozinho, talvez você tenha buscado alternativas para viver o teu sonho e você só tenha conseguido com isso sentenças. E você só tenha conseguido com isso decepções. E você só tenha conseguido com isso amarguras. Pois eu quero te dizer que nesta manhã o Espírito de Deus está trabalhando dentro desta igreja, transformando histórias, transformando vidas, mudando cativeiros, em o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Alegre-se nele, alegre-se no Senhor, porque hoje Deus está mudando. Se existe alguma história que você está vivendo e que você sabe que não é de Deus, que você sabe que não foi o que Deus escreveu para você, então hoje você vai se levantar como Jabes e você vai dizer: Deus, muda a minha história. Deus, muda a minha sentença. Irmãos, de repente o escritor está registrando as famílias, mas ele chega e se depara com o nome Jabes. Chama-lhe a atenção e diz: ei, espera aí, tem algo muito interessante na vida desse homem. Esse homem conseguiu mudar a sua sentença. Esse homem conseguiu mudar o seu cativeiro e a sua história, que tinha tudo para ser uma história de derrota. Mas um dia esse homem se levantou em oração. Irmãos, preste atenção. Eu folheei a Bíblia procurando por Jabes, de Gênesis a Apocalipse. Não há mais nenhuma referência desse camarada. Não há mais nenhuma referência. 2 versículos apenas. É a história mais curta da Bíblia, da vida de alguém. Porque de repente alguém conhecia a história desse vencedor. Aleluia, meu Deus. Porque de repente alguém conhecia a transformação da história de vida de Jabes. Um homem que nasceu em meio a uma sentença: você é um causador de dores. Você já imaginou alguém conviver com esse nome? Quando alguém olhar para você e dizer: por que eles te chamam causadores de dor? E eu dizer: porque eu já nasci causando dor nas pessoas. Porque eu já nasci afligindo as pessoas.
Presta atenção, amado, que aqui a história de Jabes, ela se confunde entre agressor e vítima. Você entende isso, amém? A história de Jabes, ela se confunde entre agressor e vítima. Alguém o tinha como agressor. Ele vivia vitimado por causa da agressão que ele havia causado. Você entende isso, amém? Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que causaram dor. Sabe por quê? Porque nós, amados, somos muito egocêntricos, egoístas. Quando nós falamos algo sobre Deus mudar a sentença, você já se coloca no lugar da vítima, né? Mas muitas vezes, querido, você é o agressor. É verdade, meu lindo. Pastor, estava indo bem, muda o disco. Volta para onde você estava. Eu não posso, querido, negar a palavra de Deus. Porque às vezes você está aqui nesta manhã se achando todo vítima, o santinho de Jeová. E de repente você é o agressor. E de repente você é o causador de dores. De repente, querido, seu posicionamento tem ferido alguém. Você já parou para pensar nisso? Ou enquanto eu estou ministrando, você está só buscando quem foi que me fez mal, quem foi que me fez mal? Achei. Mas que tal agora você fazer um caminho inverso? A quem eu feri? Quem eu sentenciei? Em quem eu causei dor? Que silêncio, hein? Cadê o glória que você estava aí? Quase subindo no céu. Hoje é dia de Deus mudar o cativeiro, tanto do agredido quanto do agressor. Tanto de quem sofreu as dores, quanto de quem causou as dores. Você entende isso, amém? Hoje Deus está mudando essa história. O importante não importa se você é o agressor ou o agredido. O que importa é você invocar Deus no meio da situação. Diga isso para o teu irmão, mas como profeta. Diga assim, não importa se você é o agressor ou o agredido. O que importa é você trazer Deus para dentro da história. O que importa é você hoje invocar Deus. Porque nós somos mestres. Nós somos mestres em criar situações que nós não sabemos sair delas. Como o ser humano é mestre em criar situações, circunstâncias que nós não sabemos sair delas. Aí sabe como que nós saímos delas? Ferindo. Nós somos mestres em saber resolver problemas. Como nós sabemos resolver problemas? Nós sempre resolvemos problemas ferindo. Sabe por quê? Porque quando eu firo, eu vitimizo, então logo eu isolo. Será que Deus está falando nessa manhã? Porque de repente, amado, eu me livro da situação ferindo, causando dores. É comum, quando nós entramos numa situação que nós não sabemos sair dela, nós mostrarmos nossas unhas e dentes. Vem. Não é assim? Afasta de mim. Você já viu o que eu sou capaz de fazer. Não é assim? Mas se você invocar Deus hoje, Deus muda esta sentença e faz você uma pessoa ilustre. Diga para o irmão que está do seu lado, diga ilustre. Sabe o que é ilustre, amado? Alguém que se destaca no meio dos outros. De repente o historiador vem contando, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, tudo história comum. Mas de repente tem um homem que não está vivendo uma história comum. De repente tem um homem que se cansa de viver a história comum. E ele diz, eu vou me levantar e eu vou invocar o meu Deus.
na minha história. Não importa se eu recebi uma sentença, não importa se eu sentenciei alguém à dor, importa é que Deus vai mudar a nossa história. A história do agressor e do agredido juntas. Deus, o Espírito de Deus amado, está trabalhando em situações nessa manhã, que se Deus desnudasse a história de pessoas aqui dentro, você iria ficar até envergonhado. Como o Espírito Santo é gentil, irmãos. Como o Espírito Santo é gentil. Eu estou ministrando aqui para você e o Espírito Santo está dizendo assim, aquele fez isso, aquela fez aquilo, aquele agrediu, aquele deixou de assumir, de fazer, de consertar. Como o Espírito Santo é gentil, porque Ele, amado, não te expõe a vergonha. Porque, amado, não está no coração de Deus te envergonhar, está no coração de Deus mudar a tua sentença. Diga ao irmão que está do seu lado, não está no coração de Deus te envergonhar. No coração de Deus está em mudar essa situação. No coração de Deus está de consertar isto hoje, de arrumar essa bagunça e de colocar você de novo no destino que Ele traçou para você. Eu não sei se você sabia, mas quando você nasce, quando eu e você nascemos, a Bíblia diz que Deus escreveu um livro. Não sei se você sabia, mas a Bíblia diz que quando você nasceu, Deus escreveu um livro. A tua vida, amado, dá um livro do que você ainda tem para viver. Aleluia, Senhor. Deus escreveu um livro com a tua história. Eu não penso que Deus escrevendo uma linda história de amor diz assim, vou colocar um percalço. Vou colocar uma pedrinha aqui para ele dar um trupicão e arrebentar o dedo. Eu não vejo Deus fazendo isso. Vamos colocar uma pitadinha de amargura nessa história que está tudo muito doce. Não, Deus jamais faria isso. Nós, por nossas atitudes e por nossas escolhas erradas, nós entramos em situações que não eram para nós entrarmos. Mas sabe o que é maravilhoso em Deus? Ele muda a sentença. Aleluia, Senhor. Isso é um Deus misericordioso que muda sentenças. Aleluia, Senhor. Que muda situações e circunstâncias e torna você alguém específico. Aleluia, grandioso Senhor. Tu és, Senhor, todo-poderoso. Para viver um destino traçado por Deus. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. Quando Deus reúne os seus filhos na sua casa, como nesta manhã, Amém. Ele reúne, amado, para dizer-lhes algo. Aleluia, lindo. E que o Espírito de Deus te reuniu nesta manhã, neste lugar, para te dizer, estou mudando a tua história hoje. Aleluia, Senhor. Estou mudando esta sentença agora. Aleluia, glorioso. Aleluia. Mas para isso você precisa me invocar Amém, Pai. na tua história. Você precisa me chamar para participar dela, ainda que ela aos teus olhos seja uma história terrível. Deus quer ser convidado para a tua história. Aleluia, Senhor, e todos vocês. Deus quer ser convidado para a tua história. Aleluia. Nesta manhã o Espírito de Deus está aqui disponível a ser convidado para a tua história. Aleluia, Senhor. Pastor, mas eu tenho até vergonha de chamar o Espírito Santo para dentro de um negócio desse. Eu tenho vergonha de contar o que eu fiz. Eu tenho vergonha de dizer, Espírito Santo, assume o controle. O que é que Deus vai pensar de mim, querido? Ele já te conhece, início, meio e fim. Aleluia. Antes que chegue palavra alguma na tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. O salmista no Salmo 139 diz assim, ó Senhor, para onde eu fugirei de Ti? O Senhor sabe o meu levantar, o meu caminhar, o meu sentar e o meu deitar. Aleluia, meu O grande Senhor sabe de onde eu venho, aonde eu paro e para onde eu vou. O Senhor sabe tudo. Antes que chegue palavra alguma na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Aleluia, Senhor. Para onde fugirei de Ti? Verdade, meu Santo Espírito. Para onde eu me ausentarei? Se eu subir no monte, Tu estás.
Se eu pegar a minha cama e fizer um quarto lá no abismo, para o Senhor nem ver o que eu faço, antes que eu chegue lá, tu já estarás. Aleluia, lindo. Com certeza. Como me ausentarei de ti? Aí sabe o que o salmista diz no Salmo 139? Sonda-me, Amém, meu Cristo lindo, amém. esquadrinha-me Amém, meu Deus. e guia-me. Diga assim comigo: sonda-me, esquadrinha-me e guia-me. O segredo está em invocar Deus para dentro dessa história hoje, sem demora. Ai, pastor, mas se você soubesse o que eu estou vivendo, e se eu chamar o Espírito Santo e ele expor tudo e eu ficar com uma vergonha tremenda? Posso te dizer, o Espírito Santo de Deus é um cavalheiro. Amém, meu lindo. Ele é gentil, ele sabe trabalhar com você. Amado, Deus não ganha nada em expor a tua vergonha. Não, meu lindo. Aleluia, Senhor. Não há proveito no reino em expor a tua vergonha. Então perde o medo nesta manhã. Amém, meu Cristo. Aleluia. Lança fora todo medo e diz assim: Deus, muda o meu cativeiro. Deus, muda a minha sentença. Jesus encontra com uma mulher lá no poço, a mulher samaritana. João capítulo 4, Evangelho de João 4. E de repente aquela mulher está cheia de pose para Jesus. Jesus diz assim: você pode tirar água aí para eu beber? E a mulher põe uma pose e diz: como tu, sendo homem, vai falar comigo que sou mulher? Ainda mais tu és judeu, eu sou samaritana. E tu vens assim. Jesus diz: ih, mulher, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água que eu tenho para te dar, e eu te daria água a beber. E eu te digo mais: da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Aleluia, Senhor. E ela diz: porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço? Ele diz: ah, mulher, se você soubesse. E ela diz assim: então dá-me de beber, eu interessa. Jesus diz assim: então vai, chama teu marido. Ela engole seco, olha para ele e diz: eu não tenho marido. Jesus põe a mão no ombro dela e diz assim: disseste bem, querida, não tens marido, porque já é o quinto que você está e esse ainda não é teu, que é da tua amiga. Hã? E aí, vejo que tu és profeta. Jesus é tão gentil que quando ele foi abordar essa mulher, ele mandou os discípulos irem comprar pão. Amém, meu glorioso Senhor. Disse: ó, vai comprar pão. Quando Deus vai tratar com você, é só com você. Ele manda os discípulos comprar pão. Aleluia, Senhor. Você entende isso também? Amém, meu Cristo maravilhoso. Amém, meu Senhor. Quando os discípulos voltaram, se maravilharam de ver ele falando com a mulher ali na beira do poço, negócio esquisito. O que está rolando ali? Mas ninguém ousou perguntar nada para ele. E ele disse: ô mulher, muda a sentença hoje. Toma uma posição. Toma uma posição. Toma uma decisão. Vai e anuncia para eles. Vira uma discipuladora, minha filha. Para de insistir nessa história de querer homem, de querer homem, de querer homem. Se você viver a minha história, eu vou te mandar um marido. Aleluia, meu Cristo. E aí a tua sentença vai mudar. Amém, meu príncipe glorioso. Aí de amante você vai passar a ser a esposa. Aleluia, Senhor. A mulher ficou maravilhada e ela saiu glorificando a Deus. Diz: minha sentença hoje mudou. Aleluia, Senhor. Minha sentença hoje Aleluia. mudou. E ela foi ali perguntando, porque aí ela já queria ser uma adoradora. Ela já não queria mais consertar nada, irmãos, do que ela havia feito daquela história de querer viver com aquele homem. Ah, vou dar um jeitinho. Não, já larguei a mão de tudo. Eu quero agora ser só adoradora, e o mais Ele irá fazer na minha vida. Aleluia, maravilhoso Senhor. Essa manhã, amada, é uma manhã que o Espírito de Deus está mudando sentenças. Amém, meu Pai, amém, Senhor. Jabes invocou Deus dizendo: se me abençoares, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, a tua mão for comigo,
e fizeres que o mal não venha sobre mim e eu não seja afligido. Ele faz 4 pedidos no verso 10 e acaba a sua história, tá? Abençoa-me muitíssimo. Sabe o que é isso? Eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim. Quantos aqui nesta manhã teriam coragem de invocar Deus e dizer: Deus, eu já cansei de lutar com meus próprios braços, de tentar fazer com as minhas próprias mãos. Vem o Senhor e faz. Aleluia, meu Deus. Quantos aqui nesta manhã poderiam abrir mão de tudo e dizer: Pai, eu cansei de tentar sozinho, vem o Senhor e faz. Amém, meu lindo. Aleluia, Senhor. Isso é uma entrega. Amém, meu príncipe. Aleluia. Esse abençoa-me muitíssimo, amado, não é cifrões, tá? Não são cifrões. Esse abençoa-me muitíssimo aqui, querido, eu entrego tudo. Amém, meu lindo. Amém, meu príncipe. Talvez esse camarada já teria tentado se dar bem na vida, trabalhando, se esforçando, acordando de madrugada. Eu quero mudar a minha história, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Quantos de nós estamos aqui nesta manhã nesse mesmo embalo, querido? É verdade. A Bíblia diz assim: tem homens comendo pão de dores e a sentença não muda. A Bíblia diz assim, Salmo 127, se o Senhor não abençoar a casa, querido, em vão é você acordar madrugada e dormir de noite, acordar madrugada e dormir de noite. Não prospera, não sai daquilo. Abençoa-me muitíssimo, Senhor. Deus, assume a minha história. Eu estou entregando tudo ao Senhor nesta manhã. Amém, meu lindo. Amém, meu príncipe. Maravilhoso. Altera a minha sentença hoje, Deus. Aleluia. Quantos aqui são capazes de fazer isso nessa manhã? Deus, altera a minha história, Deus. Quantos aqui podem estar cansados de terem tentado e não saem do lugar? Graças a Deus. Porque estão sentenciados. Pastor, parece que nada do que eu faço vai para frente. Parece que do que nada eu ponho a mão prospera. Abençoa-me muitíssimo, ó Deus. Aleluia, meu Assume o controle, Deus, e faz prosperar. Aleluia, Senhor. Alarga minhas fronteiras, foi o segundo pedido dele. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Sabe o que é isso? Deus, me faz romper os limites. Aleluia, meu Aleluia, Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã para dizer: Deus, me faz romper os meus limites. Tem gente que vai bem, mas quando chega num patamar não passa. Aí desce e começa tudo do zero de novo. Eu estava conversando desses dias com um irmão. O irmão diz assim: eu tenho até medo quando começa a dar tudo certo, pastor, porque eu já sei que lá na frente começa a dar tudo errado de novo. Pastor, quando tudo começa a dar muito certo, eu posso já colocar minha barba de molho, que vem chumbo grosso. Deus pode mudar essa sentença hoje. Amém, meu Deus. Com certeza, meu Eu estou até assustado que está dando tudo muito certo e inesperado. Filho, hoje Deus está fazendo você romper esse limite. Aleluia, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Deus está nessa manhã fazendo você romper limites. Santo, meu lindo Senhor. Você que consegue perdoar até um certo ponto, mas passa de certo ponto, aí não, aí já é abuso. Deus está fazendo você romper limites. Amém, Senhor. Não, eu conseguiria perdoar se fosse até que... Não, aqui... Não, aí avançou o limite. Jabes está dizendo: Deus, me faz romper os meus limites. Amém, Senhor. Aleluia, glorioso Senhor. Tem gente que ora e recebe assim uma porçãozinha de Deus, e eles não conseguem passar daquilo também. Agora ministerialmente você vai ver o que vai acontecer na minha vida. Eu estou orando, estou jejuando, estou lendo a palavra. Aí quando chega naquele limite, a pessoa volta lá embaixo, bum, de novo. Você conhece histórias de pessoas assim? Que você olha assim e diz: agora vai. Mas quando chega naquele limite, a pessoa não consegue romper. Chegou o tempo de você romper os limites. Diga para o irmão que está do seu lado: chegou o tempo de você romper limites. Chegou o tempo de você romper limites. Aleluia, meu Cristo maravilhoso.
Entra ano e sai ano, é aquela mesma ladainha. Aquela mesma ladainha. O disco está até capaz de furar já, né? Que roda no mesmo lugar. Hoje Deus irá fazer você romper os teus limites. Senhor. Amém. Deus vai tornar você alguém ilustre. Aleluia, Senhor. Ai, eu só creio na tua palavra. Aleluia, meu Deus. Ele diz: Deus, a tua mão for comigo. Aleluia, Senhor. A tua mão, Deus, vai me guiar, vai me direcionar. Eu não vou me guiar mais pelos meus sentimentos, mas eu serei levado pelas tuas mãos, ó Deus. Senhor. É o Senhor quem vai dar o meu destino a partir de agora. E tem mais: sem dor. Diga ao irmão que está do seu lado: sem dor. Aleluia, Senhor. Aleluia. O homem trazia na sua vida, amado, a marca da dor. Sentenciado como causador de dores. Agora ele se levanta e invoca a Deus. E ele diz: Senhor, abençoa-me muitíssimo. Me faz romper os limites. Põe a tua mão me guiando em todas as coisas. Com um detalhe, Deus: a partir de agora será sem dor. Aleluia, Senhor. Nem para mim, nem para o meu próximo. Sem dor. Diga ao irmão que está do seu lado: sem dor. Deus irá te abençoar nesta manhã. Irá fazer você romper limites. Deus irá, amado, pôr a sua mão sobre você sem dor. Deus irá fazer você crescer sem dor. Porque essa sentença foi quebrada nesta manhã. E a tua vida vai deixar uma marca na história, como alguém que se destaca entre os demais. Amado, é fácil ser mais um na multidão, mas se destacar da multidão precisa uma tomada de atitude. Jabes se levantou e ele disse: eu não quero mais essa sentença na minha vida. E termina a história de Jabes dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você crê que nesta manhã Deus pode fazer? Amém, Senhor. Amém. Pois então, antes de nós passarmos a Santa Ceia do Senhor, eu quero que você curva a sua cabeça agora. Só você sabe. Só você sabe a sentença. Só você conhece a tua dor. Só você conhece a tua história. Mas o Espírito de Deus vai mudar isso agora. Não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, vai ser agora. A sua vida está mudando agora, querido. Deus entrou na tua história e o teu cativeiro já não existe mais. Aquilo que você estava sentenciado desapareceu. No poder do Espírito Santo de Deus, eu estou invocando o meu Deus na tua história. Eu estou invocando Deus agora na tua vida. Porque hoje esta sentença terminou. Aquilo que te sentenciava acabou. E ainda que fosse a força do pecado, ele perde a força agora. Correntes estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo arrancadas. Aquilo que impedia você de ir adiante estão sendo quebrados. Hoje é o dia que você romperá limites. Você irá conhecer o que você ainda não conhece, mas que tanto almeja conhecer. Aquilo que você ainda não experimentou.
deseja ardentemente, remandachou. Assim diz o Espírito de Deus: eu vou te levar, a romper os teus limites, porque você sozinho não pode. Mas hoje eu te tomo pela tua mão direita, e estou te levando para a minha dimensão. O que diziam de ti não dirão mais. E quando falarem no teu nome, saberá que tu és um mais ilustre do que teus irmãos. Porque hoje rompeste os limites, quebraste a sentença, cadeias já não te aprisionam mais. Palavras sentenciadoras já não tem mais poder sobre a tua vida, porque hoje está sendo revestido do novo. Rede canta rabachutes. Rede canta ramanaias. Rede canta rabachutes. O Espírito de Deus está trabalhando. O Espírito de Deus está trabalhando. Deixa o Espírito de Deus trabalhar, irmãos. Se preocupa com a liturgia do culto, não, querido. Deixa o Espírito de Deus trabalhar, está trabalhando. Sim, Deus. Yes. Ele está trabalhando. Se você, amado, for espiritual, você vai entender o que está acontecendo aqui. Sim, Ele está trabalhando. Sim, Espírito de Deus. Tu és o Senhor do culto. O culto é teu, Senhor. O culto é teu, Senhor. Comanda, Senhor, comanda. Se entrega a Ele, querido. Se entrega a Ele, querido. Show de cantar a sentença está sendo mudada hoje. Ministério do Louvor, esteja aqui, please. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Nós iremos passar a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que nessa hora você fizesse um exame pessoal, sabendo que nesta manhã Ele já mudou o teu cativeiro. E que você possa nesta manhã ceiar conosco. O visitante, se você é batizado nas águas, se você é batizado na fé evangélica, você está convidado a participar conosco. Se você ainda não é, não tome do pão nem beba do cálice. Um dia você irá entender o porquê disso. Mas se você não é batizado na fé evangélica, não faça, até que você entenda o porquê disso. Mas se você é batizado na fé evangélica, mesmo que você não congregue conosco, mas está em paz com Deus e com o lugar onde você congrega, você poderá juntamente conosco cear. Será um privilégio que você venha cear conosco. Eu quero convidar você a se colocar de pé.